Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre posicionamento diante de situações caóticas, diante de situações de exposição, onde o seu caráter foi provado, onde a sua vida foi exposta, foi caluniada talvez. E baseado nisso eu quero falar aqui no livro de João, capítulo de número 8, que nos relata a história de uma mulher que ela foi pega no ato de adultério, adulterando, traindo a sua família, o seu esposo, a sua história. E eu não sei se você conhece, acredito que sim, mas nesse contexto nos conta que essa mulher, ela foi pega fazendo algo errado e ela foi pega sem nenhuma misericórdia. Ela foi pega praticando algo errado e ela foi exposta na sua fraqueza, na sua fragilidade. Isso acontece muito conosco, talvez não nessa mesma situação, mas as pessoas nos expõem sem compaixão, sem misericórdia, expõem a nossa vida, expõem a nossa fraqueza. E o que fazer diante dessas situações? Como nós devemos agir e reagir? Será que nós devemos agir com a nossa justiça própria, com a nossa razão, né? E você vai entender aqui através da palavra que essas pessoas levaram essa mulher até Jesus a fim de prová-lo, a fim de ter motivos para acusá-lo. E é interessante que, pensando um pouco sobre esse relato, sobre essa história, essa mulher, talvez ela confiou a vida dela a alguém, o coração dela, a dor dela, o pecado dela, a fraqueza dela a alguém. E muitas vezes nós fazemos isso, mas com pessoas erradas. Você entende que não foi todas aquelas pessoas que pegou ela naquele ato. Se você for ver bem nas entrelinhas, se a gente for entender a palavra, você vai compreender que talvez ela contou para uma pessoa que se dizia amiga, uma pessoa que ela confiou aquilo. E você entende que essa pessoa disseminou a vida dela e ela foi exposta na sua fraqueza. E quando nós vemos esse relato, a gente se choca. Mas um conselho que eu quero dar aqui: não exponha a sua vida para qualquer pessoa. Tenha pessoas de confiança para expor a sua dor, para expor o seu coração. Existem sim homens e mulheres de Deus que nós devemos confiar, que nós devemos falar as nossas fraquezas, nós devemos dividir, mas nós precisamos prestar muita atenção ao expor a nossa vida e a nossa fraqueza. E sim, nós precisamos pedir ajuda, porque sozinhos nós não vamos vencer. E voltando para esse contexto aqui, essa mulher foi pega em ato de adultério e essas pessoas todas levaram ela com pedras para apedrejá-la. Ela estava condenada à morte, porque era isso que acontecia naquela época. As pessoas que eram pegas em ato de adultério ou fazendo algo estrondoso, algo assim que era muito exposto, elas eram apedrejadas até a morte. E na lei de Moisés dizia que teriam que ser apedrejadas os dois, o casal que foi pego. E você vê aqui pela palavra que só é levada a mulher, só é levada a ela porque ela era mais frágil. Talvez aquele moço que estava com ela fugiu, né, não deu tempo, mas você entende também que foi uma pessoa que disseminou a vida dela, começou por uma pessoa. Esse é um ponto muito alto para mim, porque a gente não conta assim para uma multidão os nossos problemas, as nossas fraquezas. A gente conta para uma pessoa. E eu quero te encorajar aqui nesse vídeo a não contar para qualquer pessoa, a não expor o teu coração. A palavra de Deus diz assim: olha, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então nós precisamos guardar o nosso coração, a nossa boca. A gente precisa vigiar as nossas palavras, para a gente não sair contando tudo para todo mundo, para qualquer pessoa. E nos conta aqui que ela foi pega em uma fragilidade, essas pessoas com pedras nas mãos iam matá-la, sim, ela ia ser apedrejada, ela tinha um decreto de morte por causa da fraqueza dela, tinha um decreto de morte para a vida dela, só que Jesus transforma a maldição em bênção. O Senhor, só Ele pode mudar a nossa história, só Ele pode mudar o nosso caráter, se assim nós quisermos, porque também eu entendo através dessa palavra, quando Jesus ali, ele está bem tranquilo, aquelas pessoas chegam querendo prová-lo, falam assim: olha, mestre, nós trouxemos essa mulher e ela foi pega em ato de adultério. Na lei de Moisés nos manda apedrejá-la, mas o Senhor, o que o Senhor diz? O Senhor está muito tranquilo. A palavra diz que ele está escrevendo no chão,
E eles insistem e dizem, mas o que o Senhor diz, o que nós devemos fazer com ela? E Jesus vai trazer um batismo de consciência. A palavra fala que eles foram pegos pela sua consciência. E quando Jesus diz essa palavra assim, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aquelas pessoas tomadas por sua consciência, a palavra fala aqui, começando pelos mais velhos, tomaram consciência dos seus erros, que eram tão pecadores ou até maior que aquela mulher, porque eles talvez ali tinham pecados escondidos que não foram expostos, eles foram obrigados a olhar para eles mesmos. E a palavra de Deus é sobre isso, gente. Ela é um convite a você olhar para dentro de você mesmo, para ter essa autoanálise. Cada um examine-se, pois a si mesmo. Não está dizendo para mim examinar a vida do meu irmão ou do meu vizinho, mas a mim mesmo, porque se eu for olhar para mim, eu tenho muitos pecados, muitos erros, muitas falhas que precisam sim da graça e da misericórdia de Deus. E o ponto é esse, é um posicionamento diante da situação que você está vivendo. O que você tem feito diante, sabe, das acusações, do peso, das dores, daquilo que você tem vivido? Será que você tem se deixado levar? Ou será que essa situação está te levando até Cristo? O desejo do meu coração e a minha oração é que as nossas vergonhas, as nossas dores nos levem até Cristo. E que haja arrependimento, que a gente se conserte e que a gente viva bem após os nossos erros, que a gente levante a nossa cabeça e que a gente não se afunde, sabe, no nosso pecado, mas que a gente olhe para a cruz e veja que tem jeito sim, que tem como sim, se a gente se posicionar, se a gente voltar o nosso coração em arrependimento, em sinceridade. A palavra, tem um versículo da Bíblia que diz assim, olha, porque da sinceridade te agradas. Davi, ele fala isso, Senhor, o Senhor não se agrada de holocaustos, mas o Senhor se agrada de um coração sincero. Então nós precisamos ser sinceros. E ali nos conta que aquelas pessoas estavam com pedras nas mãos, quando Jesus lança aquela palavra, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles foram obrigados, por causa da sua consciência, a jogarem as pedras no chão e irem embora. E só fica Jesus e aquela mulher. Todos os teus acusadores, se você tem um posicionamento diante de Deus, sincero, eles irão embora. Toda voz contrária que te acusa, essas pedras que estão preparadas para te matar, elas não vão te matar se você voltar o teu coração para Cristo e ser sincero. Assim como Cristo mudou a vida daquela mulher, Ele está disposto, usando a minha vida, dizendo, olha, tudo isso pode ser transformado se assim você se render. E só fica Jesus e aquela mulher. E nos conta a palavra que Jesus fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela fala, não, ninguém me acusou. E ele, que tinha autoridade para matá-la e para condená-la, ele diz assim, olha, eu também não te condeno, vá em paz e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, ele dá um decreto para ela de vida, vai embora, eu já te perdoei, eu já te liberei, você é minha filha. Ele chama ela de filha. Filha, vá em paz e abandone a sua vida de pecado. Ele não fala, continua no seu erro, continua na sua vida. Não, eu te dou uma nova vida, eu te dou uma nova chance. Através de tudo isso que está acontecendo, isso é um portal para uma nova vida, para uma nova chance, para um novo recomeço. Em Deus sempre haverá um novo recomeço. Tem possibilidade sim, se levanta, se posiciona, vai para Cristo, vai contar para Ele o teu coração, as tuas demandas, as tuas dores, expõe o teu coração diante dEle, se rasga, não fique remoendo o passado, não fique remoendo a sua dor, o seu pecado, a sua vergonha. Não, tem jeito sim. E essa mulher, ela foi conquistada pela voz de Jesus. Assim como a mulher samaritana, ela foi, sabe, constrangida, porque Jesus, ele expôs a vida dela, mas só para ela, ele não saiu gritando para todo mundo. Muito pelo contrário, se você for ler a palavra, a Bíblia diz que Jesus fala assim, olha, me dá dessa água aí. Ela fala, como que você é judeu, me pede água, porque eu sou samaritana? Tinha todo aquele contexto que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E ele lança uma palavra para ela e fala assim, vai lá chamar o seu marido e volta aqui, que eu vou te dar água viva.
E ela fala assim, eu não tenho marido. E Jesus fala assim, isso você disse com verdade, você não tem marido, porque esse já é o quinto, e ele não é o seu marido. E ela diz, eu vejo que o Senhor é profeta. E ali há um milagre de cura nas emoções daquela mulher. Jesus se encontra com ela naquele poço. E Jesus está se encontrando com você agora, aí nesse poço de derrota, nesse poço de impossibilidade, nesse poço de choro, de dor. Ele está se encontrando com você agora e dizendo, olha, eu tenho vida, eu tenho uma nova história para contar. Esse relato que você tem contado através, sabe, da sua dor, do seu pecado, não é o relato que eu tenho para você. Eu tenho uma nova página para virar na tua vida. Tem algo novo chegando, mas vai diante de Cristo. E a palavra fala que aquela mulher, ela sai dali, ela pega o seu cântaro e sai dali. Aliás, ela deixa o cântaro lá e sai dali. E ela mesma fala assim, olha, vejam, será que ele não é o Messias? Ele contou toda a minha vida, eu não disse nada, mas ele se revelou para mim. Ou seja, em outras palavras, eu fui curada de toda vergonha, de toda, sabe, de toda acusação. Eu não sou mais aquela mulher vergonhosa, aquela mulher prostrada. Eu recebi uma palavra e eu me levantei. Então, diante da situação que você está vivendo, se levanta, se posiciona. Não adianta ficar chorando, se vitimizando, não adianta ficar no teu quarto, não adianta continuar, não adianta. O que vai adiantar, o que vai mudar a nossa história, a nossa vida, é a gente ouvir, entender e praticar a palavra. É só isso, gente. É uma vida reta com Deus, é uma vida, sabe, de renúncia, é uma vida de reconhecimento, olhando para nós e olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Então se posiciona. Essa mulher se posicionou quando ela ali, ela ouve a Cristo. Ela poderia, sabe, a mulher de João 8, ela poderia, quando aquelas pessoas foram embora, ela poderia também ter ido embora. Ela poderia ter aproveitado a multidão e ter, sabe, ido embora também. Mas ela resolve ficar. Ela resolve encarar a sua dor, a sua vergonha. Ela resolve, sabe, ficar ali com Cristo. Ela resolve ter outra escolha. A gente tem a opção sim de vencer através da cruz. Então, a palavra que eu tenho aqui, através desse vídeo, é se posiciona, se levanta. Não aceita, faz algo para mudar, desvia o foco. Mas não vai discutir com pessoas. Essa mulher também não foi dizer, olha, você me acusou, mas você também é tão pecador quanto eu também sei da sua vida. Não, ela não discutiu com seus inimigos, só ficou ela e Jesus. E que bom que só ficou ela e Jesus, porque ela venceu, porque só ficou ela e Jesus. Você só vai vencer quando ficar você e Jesus, quando tudo desaparecer, quando essas acusações sumirem. Então, para finalizar aqui, fica com a palavra, fica com aquilo que a palavra tem dito a respeito de você, fica com Jesus, deixa Ele te curar das suas dores, das suas mazelas, das suas vergonhas. Se for preciso perdoar, perdoe. Tem um vídeo meu falando sobre o perdão, porque eu também passei esse processo. Ela também teve que perdoar aquelas pessoas, seus acusadores que iam matá-la. Eles iam matar ela, apedrejada. Ali era o último dia de vida dela, você entende? Era o último dia de vida dela, só que na mente dela. E ela foi curada. Receba a cura, receba a restauração. Vai para a cruz, se humilha, mas se humilha diante de Cristo, porque Ele pode te restaurar. Eu quero finalizar aqui dizendo que o Senhor te alcance, que o Senhor abençoe a tua vida e o teu coração, que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo, que você abandone a sua vida de pecado, a sua vida de vergonha, e que um novo horizonte possa surgir, que uma nova etapa da sua vida comece a partir de agora. Tudo começa com uma decisão, e a cada dia você vai fazendo, sabe, pontuando aquilo que Deus está te falando. Tá certo, gente? Então se posicione, se levanta e prossiga, vira essa página, chega de dor, chega de vergonha. Deus tem algo novo para a nossa vida, para mim e para você. É tempo de novidade, é tempo de caminhar, é tempo, sabe, de se levantar, é tempo de mergulhar na palavra de Deus.
é tempo de derramar o teu coração, não diante de homens, não diante de pessoas, mas diante dele. Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Até o próximo vídeo que você